Cedro Sandro Badaró trouxe uma informação, aliás é a primeira informação do jornal hoje, pelo que eu estou vendo aqui, porque ela é bem relevante, né? Aumentou 32% o número de mortes no trânsito na cidade de São Paulo. E aí quando o Sandro trouxe essa informação mais cedo, os ouvintes começaram a escrever e eu dizia, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né? Não adianta apontar o dedo para o motorista do carro, para o motociclista, para o ciclista, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. É o pedestre que atravessa fora da faixa, é o ciclista que anda na contramão e fura o farol vermelho, é o motociclista que vai fazer uma ultrapassagem pela contramão também, quer andar entre os carros onde não tem lugar para passar, é o motorista imprudente que está no celular, é o motorista de caminhão que às vezes não tem paciência também. Só que cada um, claro, tem participações diferentes no trânsito. O pedestre, por exemplo, quando comete um erro, ele está se expondo muito mais do que quando o motorista no carro comete um erro que está colocando outra pessoa também. Ele é a parte mais frágil, exatamente, né, na dinâmica do trânsito. Em perigo. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade e todo mundo é justamente responsável para que a gente tente fazer um trânsito mais consciente, civilizado, né? Acho que essa é a palavra, porque cresceu demais, um aumento muito relevante. 32% é muita coisa, né? E aí, eu acho que pra gente conseguir ter algum resultado nisso, viu, Fábio, Sheila, quando a gente fala todo mundo tem parcela de participação, eu acho que a gente tem que colocar todos nós temos parcela, né, de participação nisso, porque a gente tem que se enxergar fazendo essas coisas. Não é só que o outro faz, como muito bem disse o Fábio. A gente faz também. Vira e mexe, eu perguntar para você aí, ouvinte, porque a gente sempre fala assim, olha, manda mensagem aqui para a rádio desde que não esteja dirigindo. E é claro, é uma mensagem, não é só pro forma, é para nossa segurança, para sua segurança, para a segurança das pessoas que estão aí no seu entorno. Eu já me peguei tentando passar a mão no telefone ali, dando uma olhadinha na mensagem que chegou. Isso acontece com todo mundo. Então, a minha sugestão agora, o que é que eu faço? Eu plugo o meu telefone, ainda bem, né? O meu carro tem aquela... como é que chama? Media Center, né? Que aparece ali o mapa, exatamente. O meu vai com o cabo conectado, para eu enxergar o meu Waze, que eu uso para ir na esquina, eu uso o Waze. E eu deixo o meu telefone virado para baixo, para eu não enxergar, não saber se chegou mensagem ou não ter a vontade de dar aquela olhadinha. Então já deixo ele longe de mim para não ter... porque a gente é viciado mesmo, né? Eu sou viciada em celular completamente, Instagram, não posso pegar o telefone que eu já abro o Instagram, é uma coisa automática. E a gente tem que se monitorar justamente para evitar, né, que esse tipo de coisa aconteça. Então, o celular é um dos principais fatores hoje em dia de distração no trânsito e essa é a minha estratégia, pelo menos eu tento deixar longe de mim para não ter a vontade de mexer. O ímpeto ali, né? Porque é uma coisa meio de reflexo. Vício é assim mesmo. Não faz todo sentido. Só para trazer os dados precisos, de acordo com esses dados do InfoSiga, 850 pessoas perderam a vida entre janeiro e maio na região metropolitana. Se a gente pegar o mesmo intervalo de 2023, foram 646 mortes, ou seja, nos primeiros 5 meses deste ano, a Grande São Paulo teve 204 mortes a mais. É disso que a gente está falando, portanto, o período mais letal dos últimos 6 anos. E quando a gente convida aqui os nossos ouvintes a participarem, a falarem as impressões, dividirem um pouco das impressões de cada um no trânsito, a gente está falando de comportamentos inadequados, comportamentos inseguros no trânsito. Carlinha deu exemplo, né, do uso do celular. Tem sido uma praga e, sim, responsável por muitos desses acidentes. Comportamento de muitos motociclistas, a gente falou um pouco mais cedo. E tem essa questão também envolvendo motociclistas que se arriscam na contramão, que se colocam nessa posição de achar que tudo bem entrar na mão da direção contrária. Tem um outro comportamento, eu estava comentando com eles mais cedo fora do ar. Tem uma faixa de pedestre aqui pertinho do estádio do Morumbi. Eu passo por ela todos os dias. Eu paro nessa faixa de pedestres. E parece que eu sou a única, parece que só eu tô vendo o pedestre que precisa atravessar. Não tem o semáforo ali, tem só a faixa de pedestre e, portanto, a gente deveria parar. O que eu vejo de carro quase batendo na minha traseira, porque eu decidi parar, tomando buzinada, porque eu decidi parar, ou então eu paro na faixa da direita, mas o carro da faixa da esquerda avança que é perigosíssimo, né? Quase todos os dias eu vejo um quase acidente grave de atropelamento de pedestre por ali. Porque a pessoa está sendo imprudente, porque ela não para numa faixa de pedestre. Então tem uma coisa comportamental, tem uma coisa de educação, desde cedinho, inclusive de crianças, de novos motoristas.
tem a coisa da utilização indevida do celular ao volante. Sandro tem mais informação pra gente, né? O Sandro Badaró estava dedicado aqui, debruçado sobre esses números. Fala mais, Sandro, bom dia. E eles são, bom dia Sheila, bom dia a todos. É impressionante, todos os índices de acidentes com mortes envolvendo diversos tipos de veículos têm alta no estado de São Paulo. Aí a gente vai olhar para todo o estado, tá? Quando a gente olha, isso janeiro a maio, 5 meses, dados do Infociga, são dados do Detran, do governo de São Paulo, dados oficiais. Total de mortes no trânsito em São Paulo. 22,7% de aumento. A gente está falando em mais de 2.400 mortes no trânsito no estado de São Paulo nos 5 primeiros meses desse ano. 22% a mais do que no ano passado. E maio chama a atenção porque tem um aumento impressionante. Só em maio foram 558 mortes no trânsito de São Paulo, 35% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Vocês estavam falando dos ciclistas, Isso. né? Tem, só em maio, 44 mortes de ciclistas no trânsito no estado, 37,5% a mais do que do ano passado. Até maio desse ano, são 173 ciclistas que morreram. Motociclistas é o mais impressionante. Passamos de 1.000 já em 5 meses, motociclistas mortos no estado, 25% a mais do que no ano passado. E aí, olhando para maio, 226 motociclistas perderam a vida no trânsito, 45% a mais do que no mesmo mês do ano passado. E aí, quando a gente fala em especificamente ocupante de automóveis, são os 540 que a gente mencionou. Desses 540, 118 só em maio. Então, cresce muito nos 5 primeiros meses do ano, com esse destaque de que maio é o mês até aqui mais violento no trânsito do estado de São Paulo. E aí tem uma série de números, mas o que a gente pode trazer aqui, de fato, o trânsito em São Paulo está muito mais perigoso, muito mais gente perdendo a vida em todo o estado. Lembrando que, por exemplo, quando a gente está falando de motociclistas, começou na capital paulista e algumas outras cidades já começaram a implantar, por exemplo, a faixa azul. Mas a gente continua tendo alta no número de mortes envolvendo motociclistas no estado. Muito se fala também por causa dos deliveries, de tudo quanto é coisa que eles acabam tendo que acelerar muito para conseguir fazer. Mas é isso, o trânsito de São Paulo tem um aumento em todos os índices envolvendo mortes, repetindo o número, de janeiro a maio desse ano, 2.441 pessoas morreram no trânsito paulista. Estou vendo aqui as muitas mensagens dos nossos ouvintes, citando situações do trânsito que acabam resultando em acidentes, que acabam resultando, infelizmente, em mortes. Uma dessas mensagens, o nosso ouvinte aqui, ele estava um pouco bravo com a gente, falando que está parecendo conversa de boteco, porque a gente não se debruça sobre as causas disso tudo. Primeiro que assim, eu não deprecio conversas de boteco, acho que elas também carregam um pouco do pulso da sociedade. Então, eu não desprezo as conversas de boteco, mas eu acho que eu entendi o seu ponto, que você quer que a gente mergulhe um pouco mais em cima desses números. Só que quando a gente olha para essa tabela que a gente está exibindo agora, inclusive na nossa live, sobre a qual o Sandro falou, e nota um aumento em todos os índices. O ouvinte estava questionando, não, vocês têm que citar exatamente quais são os atores, não é todo mundo que tem uma responsabilidade. Quando você olha um aumento de todos os casos, óbitos de pedestre, óbito de ciclista, óbito de motociclista, óbito de ocupantes de automóveis, é impressionante que todos esses índices tenham subido um pouco acima de 20%, 25%, 18%, 13%. É nesse momento que você identifica que sim, todos os atores envolvidos no trânsito têm sua parcela de culpa. Se a gente tivesse um aumento pontual em um desses números e nos outros uma estabilidade ou uma queda, vá lá. Quando você olha um aumento em todos os dados, fica muito claro para a gente que todos nós temos responsabilidade nesses números também. Ele diz aqui, não adianta especular que todos têm sua responsabilidade, não é especulação. Os números mostram isso. Todos têm a sua responsabilidade. E mesmo que os números não mostrassem, a gente é capaz de observar que todos, claro, têm a sua responsabilidade. A gente vê pedestre sendo atropelado por imprudência, porque atravessou fora da faixa. A gente vê motorista atropelando porque furou o farol vermelho.